E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, você aprende mais sobre como analisar o gráfico, você aprende a como entender as movimentações de forma prática, com entendimento lógico em suas análises. Por isso eu te convido a se inscrever no canal, a ativar o sininho de notificações. Você é muito bem-vindo aqui. Pessoal, hoje pela manhã estava operando normalmente, agora a corretora entrou em OTC. Não sei o motivo, porque não tem um feriado agora, nesse exato momento, mas vamos lá. Entrou em OTC, vamos operar OTC então, tá? Tempo de expiração ali, tá com o mercado aberto, mas um tempo de expiração muito a mais, né, do que o normal. Não é aquilo que eu costumo trabalhar, ou que eu trabalho no mercado, então vamos trabalhar OTC mesmo, e ali em OTC a gente faz os nossos trades. Lembrando, você que está chegando agora, se inscreva no canal, ative o sino de notificações, você é muito bem-vindo aqui, para que você aprenda cada dia mais e tenha conhecimento técnico sobre análise gráfica. As explicações que eu deixo aqui, pessoal, podem nortear o seu conhecimento, te ajudar nesse crescimento pessoal, para que você tenha mais conhecimento técnico, tá bom? Fiz uma entradinha de compra nessa região, o gráfico está levemente inclinado em uma região com uma linha de referência de tendência, consigo identificar as movimentações técnicas aqui do gráfico para que eu continue fazendo a sua movimentação. O gráfico aqui em OTC não está lindão, mesmo porque tem doji ali nas regiões, mas a gente consegue ver a movimentação técnica acontecendo, a gente consegue ter o entendimento do gráfico, a gente consegue ver as regiões. Então eu sempre vou me posicionar nessas regiões de posicionamento gráfico. Que posicionamento gráfico é esse que eu digo? É o posicionamento do preço, tanto em regiões de suporte como regiões de resistência. O preço está chegando lá, ó, tá lá. Entradinha linda, né? Deixa eu fechar essas linhas aqui para você entender. E eu vou explicar um pouquinho mais sobre essa entrada, mas antes, ó, eu deixo aqui um e-book inteiramente grátis para você baixar, onde você pode baixar para os seus estudos. São 36 páginas de estudos onde eu falo sobre padrão de vela. Para baixar é simples, ó, você vem aqui no meu canal do YouTube, na descrição do meu canal você tem os links. Então aqui você tem o canal do Telegram, que é onde você faz o download, você tem o meu Instagram, você tem meu WhatsApp e você tem aqui o link para acesso ao treinamento para fazer parte da área do aluno. Abaixo de cada videoaula também você encontra esses links disponíveis, tá bom? Então, ó, uma vez que você chega aqui no canal do Telegram, você clica aqui em cima na mensagem fixada, abre dois links e aí você faz o download conforme o seu interesse. Aqui dentro você vê resultados de alunos, ó, como o José. O José mandou até mais resultados aqui, mas eu não consegui printar para subir. O José aqui, ó, batendo meta, utilizando aqui a ferramenta do indicador Hunter, que eu explico lá no módulo 13, você que tem interesse em fazer aquisição do indicador também, é só entrar em contato comigo, tá bom? Aqui as frases que eu sempre deixo, aqui é o John, ó, batendo meta, olha que sequência linda, análise gráfica é vida, a aula que eu subo aqui para o canal todos os dias, Gleidson também batendo meta, ó, utilizando aqui a ferramenta do indicador Hunter, Gilson batendo meta, Raik batendo meta também, ó. Silvio batendo meta, ó, 10-1 pelo celular, né? Tem muita gente que pergunta, será que eu consigo operar pelo celular? Tá aí, ó, os alunos provando. Alunos que até tempo atrás não acreditavam que poderiam ser consistentes. Hoje estão aí, batendo meta todos os dias. A Tânia aqui, ó, que maravilha, ó. Tudo parece impossível até que seja feito. Exatamente. Jefferson aqui batendo meta, Helder, ó, 8-1 batendo meta, Djalma e assim por diante, tá pessoal? Então entra aí, veja os alunos, as aulas estão ali também em relação
aquilo que a gente analisa, estuda. Se você quiser tirar alguma dúvida em relação à área do aluno, você também tem meu Instagram, ou me segue no Instagram, você pode entrar em contato ou mandar um direct para mim aqui, tá? Meu Instagram é Cadu Rinaldi, resultados de alunos, ainda 60% de desconto. Link aqui para você fazer acesso ao treinamento e ser feliz e vir estudar com a gente para aprender de uma vez por todas como analisar o gráfico. Pessoal, a entradinha aqui é simples, bem consciente de toda a movimentação técnica do gráfico. Região de suporte, região de resistência. Eu tenho aqui mais uma região de suporte e mais uma região de resistência. O gráfico estava trabalhando aonde? Em região de 50%. Tá? Próximo, saindo de um suporte, buscando uma resistência. Lembra que eu sempre falo para vocês que o preço sai do ponto A, vem buscar ponto B e depois do ponto B ele pode retornar em buscar ponto A. Então, o preço, quando ele chega aqui e faz essa movimentação dentro da região de 50%, eu já vejo o que ele está fazendo através de um padrão de vela. Tudo isso, pessoal, tem a ver com análise gráfica, tá? Tudo isso nós aprendemos no treinamento de forma simples, num passo a passo, para que você entenda de forma simples e objetiva como analisar o gráfico, tá bom? Vamos aqui no AudiCAD mesmo, cadê o AudiCAD? Tá aqui, Como eu havia dito, a corretora está em OTC, eu não sei o porquê, porque não tem nenhum feriado americano hoje, mas, entrou em OTC, então estamos em OTC. Só que aqui, acabei perdendo a oportunidade de entrada, tá? Chegamos tarde. Deixa eu ver aqui, o mercado aberto, que eu estava com o mercado aberto aqui, deixa eu até fechar ele. Deixa eu dar uma olhada aqui, no mercado aberto, Para mim está fechado de 1 minuto, só está aberto 5 minutos, então não tenho o que fazer. Vou para OTC mesmo. O OTC continua firme e forte aqui, fazendo as suas movimentações. Tem um padrão aqui, que eu posso pensar ainda numa venda. Deixa eu ver se eu faço essa venda, pessoal. Eu vou pegar essa venda aqui, Vamos ver. Aqui nós estamos em OTC, né? O que acontece no OTC? Eu não tenho o volume financeiro. Ele é muito importante para mim. Por quê? Porque pelo volume financeiro, eu sei e eu entendo se aquela região que o preço está tecnicamente suportando ou resistindo o preço, se aquela região é uma região de alavanca para a movimentação do preço ou se aquela região é simplesmente uma trava para a movimentação do preço. Então, quando eu tenho um volume financeiro ao mesmo tempo, isso se torna muito simples de visualizar, porque faz parte da análise. Como eu ensino, tem uma playlist aqui sobre isso, que eu falo muito sobre volume. No treinamento a gente aprofunda a forma técnica necessária para a gente fazer essas entradas. Fiquei no 0 a 0, tá? Então, você viu que está com volatilidade. Aqui o AudiCAD não está trabalhando com muita precisão as movimentações. Fiquei no 0 a 0. Primeira entradinha positivaça, segunda 0 a 0. E o preço está fazendo o quê? Está continuando seu destino de queda, tá? Então a análise é perfeita. A execução, por causa da volatilidade, acaba nos tirando do trade. Vou até mostrar para você, dá uma olhada. Dá uma olhada do que o gráfico fez. Está continuando movimentação, tá? Normal, movimentação técnica, que era o que era para ele ter feito aqui. Mas ele fez uma pequena correção, sem problemas. Vamos lá, AudiCAD, vamos para o próximo aqui. Euro GBP. O Euro GBP de OTC, deixa eu ver, bem comprado, podendo perder força, ainda numa região, assim, tecnicamente falando, uma região que pode começar a fazer correções. Então vamos lá, vamos pensar comigo. Eu procuro sempre regiões, como estou falando para você, que me mostrem o que? A possibilidade de movimentação técnica, seja comprado ou vendido. Essas regiões, pessoal, se posicionam nas regiões de suporte e resistência.
Qual que é a dinâmica dessas regiões? É justamente ali quando eu vou ver a oferta e demanda. Por que a gente fala de regiões de oferta e demanda no gráfico? Para você entender um pouco a dinâmica do mercado. Quando você vai lá no supermercado, você não vai porque tem uma oferta lá no mercado para comprar um produto mais barato. O que está acontecendo? O mercado está ofertando um produto mais barato, ele está te vendendo. E aí você vai lá e faz o quê? Compra, né? Lá no mercado. Enquanto o pássaro canta lindamente lá no fundo. Tá aí, ó, entrada linda. No mercado aqui, não deixa de ser a mesma dinâmica, só que aqui a gente trabalha com ativos. Só que quando o mercado está vendido, você é um parceiro do mercado. Se o mercado está vendido, você trabalha vendido. Se ele está comprado, você trabalha comprado. Essa é a grande dinâmica. Ó. Então, por exemplo, se eu tenho preço aqui, o preço aqui nessa região, ó, vamos lá, o preço nessa região aqui, preço caro. Por que o preço está caro? Porque ele está num suporte. O preço aqui, ó, o preço está o quê? Barato. Por quê? Está numa resistência. Logo, se eu desenvolver aquela técnica de marcação de suporte e resistência que eu falo para vocês e regiões aqui, ó, de 50%, você já tem uma ideia de movimentação. Ou seja, quando o preço está nessa região, é aquela região que nós chamamos de região de prêmio. É onde aquele que comprou aqui embaixo está oferindo seus lucros. E aqui, ó, nessa região de baixo, opa, não era isso que eu queria, deu um tilt. Essa região de baixo aqui, ó, é aquela região que a gente chama de região de desconto. Por quê? Tem desconto, eu estou comprando barato. Então o gráfico ele vai sempre fazer essa dinâmica. Você compra barato e vende caro. E no meio do caminho aqui, o que eu faço? Aí vai depender de toda uma contextualização gráfica. Aí você precisa ter um procedimento, um conhecimento técnico. É claro, pessoal, que eu estou falando para você de como o gráfico funciona de forma simples, tá? Tecnicamente falando, de forma muito simples. Você é capaz de analisar o gráfico da melhor maneira possível, conforme você se aprofunda no gráfico. Mas uma coisa é certa. Para você aprender como operar a região de suporte e resistência, você tem que entender sobre contextos gráficos. Então, ó, como eu fiz essa operaçãozinha aqui há 10 minutos atrás de compra, nessa região me deixou no 0 a 0, Euro GBP chegando aqui na região, ó, eu fiz novamente uma venda. Vamos ver o Euro GBP de novo, ó. Euro GBP de novo, uma nova oportunidade. Eu preciso ter esse entendimento técnico do gráfico. Então, todas as vezes que, tecnicamente falando, eu consigo compreender isso que o gráfico me demonstra, ou isso que o gráfico me mostra, aliás, justamente essas regiões que me deixam as oportunidades de movimentação. Então, nessa região, por exemplo, ó, é uma região de indecisão de venda. O gráfico deixa um candle de indecisão, mas eu estou numa região de venda. Entendeu? Por mais que tenha uma indecisão ali do gráfico, eu estou numa região de venda. Essa indecisão ali, ela está tentando fazer o quê? Uma movimentação técnica. Por isso que eu falo para você do volume, né? Aqui, ó, depende do volume que tem nessa região, eu sei se ainda posso pensar numa venda nessa região, ou eu preciso esperar ele fazer um movimento de compra, buscar a região mais acima para depois fazer o movimento. Então, o volume, ele sempre vai me ajudar nessa ideia do que? De como eu vou trabalhar essa tendência. Se eu preciso esperar o movimento buscar uma região como essa, ou eu posso trabalhar numa região como essa, por exemplo, comprado ali, que é ali nessa região do meio do caminho, se eu posso trabalhar comprado ali ou não. Entendeu? Então, essa denominação, ou essa definição de gráfico, por exemplo, aqui, ó, eu posso fazer uma compra aqui, ó, eu fiz, tá? Cadu, você não falou que o gráfico está vendido? Sim, eu falei que o gráfico está vendido. Agora, pensa bem. Ele está com dificuldade de vir buscar a região de fundo aqui, porque ele ainda tem aqui, ó, vamos lá,
Ó, ele ainda tem essa região aqui. Ele ainda tem essa região para ir buscar. A tendência é de alta. Ele está chegando numa região perdendo força. Dentro dessa região perdendo força, o que eu penso? Existem movimentos de venda. Correto, existem movimentos de venda. Só que precisa ter contexto para venda. Enquanto o gráfico não fechar contexto de venda, não tem venda, pessoal. Não tem venda. Fechou, tá lá, ó. Olha só, pensa bem na dinâmica, ó. Pensa bem na dinâmica. Vamos lá de novo? Vamos explicar. O que está acontecendo com o gráfico aqui, ó? O gráfico está numa tendência de alta. Perfeito? Perfeito. O preço estava caro. Por que eu tenho que entender o que é dinâmica? Opa, bateria fraca, pessoal. Vamos ver se eu consigo gravar minha tela aqui antes de fechar. O preço está barato. Logo, eu vou comprar. O preço chegou em região de resistência. Preço está caro. Logo, eu vou vender. Mas só porque ele chegou aqui eu tenho que vender? Pensa bem. Só porque ele chegou aqui e tem que vender, eu fiz uma venda nessa região, perfeito? Perfeito, porque era uma região onde o preço chega num movimento aqui, ó, de resistência, demonstra padrão de fraqueza perto de uma região de venda. Correto? Correto. Só que de repente, ó, olha o que acontece com o ativo. Ressurge um movimento de força aqui na região. E aí eu já entendo que o gráfico faz movimento, corrige. Faz movimento, corrige. Qual que é a expectativa nessa região aqui, ó? Porque aqui ele deixou um micro suporte. Você entendeu que dentro da região macro, ó, dentro da possibilidade de uma macro região, ó, macro região, eu tenho também as micro regiões. E como o gráfico é fractal, eu tenho que encaixar as movimentações macro na micro e a micro na macro. Então, saiba como analisar as macro regiões e micro regiões de suporte e resistência. Então, nesse exato momento, na micro região, por mais que eu sei que o preço está barato e ele não demonstra força aqui, ó, de romper região, aqui eu vejo a exceção. Vejo exceção, possibilidade ainda de compra, que ele venha até uma região como essa, que está localizado na macro, juntamente com o fractal da micro, para depois ele cair. Ah, Cadu, mas e se ele chegar aqui, ó, novamente nessa região e depois ele cair? Não tem problema. A questão é você entender e aprender como analisar região macro e região micro no gráfico de suporte e resistência. Porque como ele é fractal, o que vai acontecer? Você vai conseguir aliar os dois movimentos. E olha só o que eu estou falando para você, ó. Entradinha de compra, preço vai buscar a região lá em cima, e aqui agora, ó, ele fecha a micro região juntamente com a macro região para começar a fazer a sua movimentação. Então, de duas uma aqui. Agora, ou ele faz movimentos de rompimento e continua o seu movimento de alta, ou ele já demonstra o cansaço da tendência e começa a fazer correções. Conseguiu entender, pessoal? Então, ó, Audicad, primeira entradinha aqui de compra, a corretora entrou em OTC, como eu falei para vocês, eu não vi nada de feriado americano, mas corretora é corretora, ela entra em OTC mesmo, às vezes ela faz isso, pode ser uma manutenção ou algo que está acontecendo, eu não sei ainda, não vi as notícias agora, eu vi era 5 e pouco da manhã, tanto é que 5 e pouco da manhã o mercado estava aberto normalmente, aliás o mercado está aberto aqui, eu só não estou tendo configurações para operar em 1 minuto, né? Aliás, o mercado está aberto, deixa-se claro, quem fechou foi a corretora que entrou em OTC, pode ser alguma manutenção interna. Audicad, depois eu faço essa entrada, análise perfeita, porém eu acabo caindo na volatilidade ficando no 0 a 0. Euro GBP aqui, ó, análise perfeita de venda na região, Euro GBP, análise perfeita de compra na região. O que era para ser um 4 a 0 ficou num 3 a 0, mas altamente lucrativo. Ó, o preço está fazendo o quê? Ó? Indo embora.
Então, não adianta a gente brigar com aquilo que o gráfico me mostra. Eu tenho que fazer exatamente o que o gráfico mostra. Pessoal, vocês viram aí que está acabando a bateria do meu computador. Hoje falamos sobre macro-região e falamos sobre micro-região, tá? Como você analisar o gráfico em macro e micro-região para saber aí operar suporte e resistência de forma fractal. Então, se você conseguir encaixar esse contexto nas movimentações de tendência, de suporte e resistência que você está trabalhando, você vai saber trabalhar as regiões de suporte e resistência, você vai saber trabalhar as regiões de oferta e demanda, as regiões de tendência, aplicando os padrões de velas, né? Padrões de vela, juntamente com volume técnico, tá bom? Sem problema algum. Quer aprender? Quer fazer parte aí da família Hunter do treinamento? Será muito bem-vindo. O link de inscrição está aí abaixo. Quer fazer a aquisição de indicador? É só entrar em contato comigo. Lá no módulo 13 eu explico como funciona. Eu estou indo nessa antes que a bateria do meu notebook aqui acabe e a gente fique sem aula hoje. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida é só entrar em contato. Te vejo amanhã numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui!